Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Está começando o programa Sucesso, com o apoio de Zafari. Economizar é comprar bem, quem compra no Zafari sabe disso. Vivar Sleep Center, você passa 1/3 da sua vida dormindo, valorize o seu sono. Vivar Sleep Center e GBUX. E os nossos convidados de hoje, que são exemplos de sucesso, e sempre lembrando que sucesso é fazer bem, sucesso é fazer o bem. Valorize essa pessoa que está sentada aí do teu lado, assistindo agora o programa Sucesso. Dá um beijo, dá um abraço nessa pessoa, diz uma coisa legal, isto é sucesso. Estamos aqui com um exemplo maravilhoso de sucesso, Patinete, que vai falar de o grande encontro que é esse gigantesco festival, um dos festivais mais importantes do Rio Grande do Sul, que reúne pessoas que são referências para a música popular gaúcha. Patinete vai nos dar uma dica muito bacana sobre esse encontro. Hernando Salles, fotógrafo, e ele vai nos falar um pouquinho do trabalho fotográfico e artístico. Ele viaja para a Patagônia, é uma das referências, vai fazer uma exposição sobre isso. Hernando daqui a um pouco vai conversar com a gente sobre fotografia. Estamos aqui com Ana Beise. Ana Beise é uma web radialista, a web radialista do programa de rádio mais ouvido no sul do Brasil. E isto é sucesso. Web jornalismo, web radialista. Vamos falar com a Ana Beise sobre o que é isso, qual a diferença disso. Estamos com o professor Felipe Daiello, escritor, colunista, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre essa situação de desemprego, essa situação estranha que o nosso país está vivendo. Afinal, a gente deixou de gerar valor econômico? Felipe Daiello vai falar com a gente sobre isso e agora eu chamo os nossos inigualáveis patrocinadores. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe?
Voltamos com o programa Sucesso, sempre com apoio de Zafari, Economizar é Comprar Bem, GBUX e Vivar Sleep Center. Você passa 1/3 da sua vida dormindo, valorize esse momento. Quem faz sucesso, normalmente é aquela pessoa que tem um sono tranquilo, o sono dos justos. Vivar Sleep Center. E vamos começar conversando com Patinete. Patinete, que é um dos produtores mais importantes aqui do sul do Brasil e faz o grande encontro. Vamos para o 4º grande encontro. Por que é um grande encontro, Patinete? Bom, é uma série de coisas que a gente começou a se reunir e eu tentei várias vezes levar a música do Rio Grande do Sul para o Brasil. Então, eu tentei levar e levei a MPG há 35 anos para o Teatro João Caetano, o maior espaço de música do Brasil, produzido pelo Albino Pinheiro, onde todos os grandes artistas brasileiros cantavam num teatro de quase 3.000 pessoas por R$2. E não tinha cambista porque respeitavam aqueles artistas. Na época, 40 anos atrás, Calbim Peixoto, Angela Maria no auge, aquelas coisas assim. E eu tornei-me amigo do Albino Pinheiro e disse: o meu sonho é que vocês pudessem conhecer um pouco da música do Rio Grande do Sul. E o Albino Pinheiro disse: eu não conheço nada, é muito difícil, é 2.000 lugares, e a mídia, tal. Eu digo: não, eu disse naquela época para ele: eu sei, o Brasil está de costas para a música do Rio Grande do Sul, mas eu estou tentando e não consigo. E nós estávamos no Bar Luiz, o bar mais tradicional do Rio de Janeiro, para os homens da cultura. Ele deu um soco na mesa e disse: pois agora eu vou te mostrar que se eu pegar a música do Rio Grande do Sul e trouxer para esse espaço, vai acontecer. Vai ser sucesso. Vai ser sucesso. E eu disse para ele: então, tá fechado, né? E ele tá fechado. E ele era muito amigo do Adelson Alves. Isso nos anos 60, fim dos anos 60? Não, por ali, um pouquinho mais. 70 mais. E aí aconteceu que ele me cedia o palco que era a catedral da música do Brasil, porque quem se apresentasse ali tinha que ter um cacife imenso. Agora imagina eu levar quase 20 pessoas para cantar naquele palco. Sim. E que nunca ninguém imaginou que existisse. Então, como, por tudo exemplo, isso eu estou contando. Como, por exemplo, naquela época, quais eram os nomes? Não, Geraldo Flack, um grande Geraldo pianista, Flack, que é o maior amigo nosso, e nesse meio intermeio era Ivan Lins. Ivan Lins, aqui do Rio Grande do Sul. O Nelson Coelho de Castro, que era jornalista e é jornalista, ele salivava no show dele antes de começar, no banquinho da reitoria, o público batia palma. Quer dizer, era um ídolo, entendeu? Daquela época. O Bebeto Alves, isso tudo eu levei para lá. Pegava uma viola e quando começava uma introdução de uma milonga, você não te controlava de emoção. Eles são artistas fantásticos, consagrados. Exatamente. E na flor da juventude, e eu vendo aquilo, eu disse comigo, quando pensei em levar para o Rio de Janeiro, nós temos que sair daqui, entendeu? Ir para lá para os caras nos conhecer. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu que ele me cedeu o espaço, e a coisa que acontecia, toda semana o João Caetano era tão tradicional que lotava. Vai cantar o João das Figas. Os caras iam lá, porque entrar ali, aí na nossa estreia, nós paramos o ônibus longe, assim, um pouco do teatro, e aonde eu olho e digo: nossa, dando volta no teatro. Sim. Mas peraí, como é que poderia ter gente dando volta no teatro? Eu estou muito longo, aí você telefona aqui que ele corta, né? Eu estou brincando. A história é muito... E aconteceu o seguinte, a gente viu aquele público e disse: como é que esse público está nos prestigiando se ele não sabe nem quem a gente é? Mas me conta do grande encontro. Pois é, aí então que veio. Porque eu fui no grande encontro, Patinete. Não, tu foi... conversei com vários dos artistas, e eles me diziam o seguinte, gente como Marenco, por exemplo, tal do Luciana Miller, me disseram, olha, eu estou emocionado de poder fazer essas canções junto com a OSPA. Exatamente, a Sinfônica. Foi a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Não. Essa foi a 3ª edição do grande encontro. Mas por que não? Agora porque... Primeiro eu estou explicando para ti o nome. Lotado, 3.200 lugares, completamente cheio o teatro. Aqui a melhor frase assim, olha aqui, ó.
foi um exemplo incrível de como tem prestígio Sim, esse mas tu me evento. perguntou por que o grande encontro. Por que é um Porque grande os encontro? nordestinos estavam passando o mesmo problema que a gente, que era Alceu Valença, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo... E eles se reuniram e disseram, olha, o Brasil está de costas, porque eu sempre disse, o Brasil está de costas para nós. Tá? Eles dizem o contrário, que quem está de costas é nós para eles. Porque nós vamos para o Rio de Janeiro e comíamos, agora já fechou tudo. No Porcão, no Mários, as maiores churrascarias do mundo. Que são de gaúchos. Que tudo gaúcho. Então vocês vêm aqui para esnobar a gente ainda. Bom, mas gaúcho tudo não é bem. só churrasco, E aí tem o grande música encontro, também. Aqui tem eles... Renato Borghetti, É, os Fagundes, os Serranos, Luiz Carlos Borges. Todos eles. Yamandu. Delcio Tavares, Carlos Magrão e Oswaldir. Nosso secretário Renato Vitor Bebeto Hugo. Alves. Bom, Marenco. fantástico. Marenco. É. Pois Bom, o Marenco Luiz me Carlos disse Borges. isso. Luiz Carlos Borges, sensacional, que fez os gaiteiros do João de mundo. Almeida Neto, Gaúcho da Isso foi Fronteira, o Berenice. terceiro encontro. Esse é o terceiro, Com a OSPA, esse foi o que segundo. aconteceu no passado. E agora vem o E quarto. qual é o quarto? E o que tem aqui Tá. nos espera? Em primeira mão, nós vamos saber a programação do quarto grande encontro. Tem um grupo que vai ser homenageado, que ainda eles não sabem que vão ser homenageados, mas já vou dar em primeira mão até para eles, se estiverem ouvindo. É o Conjunto Farroupilha. Que o Conjunto Farroupilha, ele divulgava para o mundo a Varig. Tássio Bengel era um deles, o Danilo, a Estela e a outra nome que era a mulher do Tássio, que é a única que faleceu. É a única que faleceu. É, que faleceu. E o Conjunto Farroupilha ia para o mundo cantar música gaúcha em japonês, em russo, em alemão, e eles dançavam. Como eles eram muito belos, todos eles muito bonitos, dançavam assim, é uma emoção. Então eles vão ser homenageados, o Paixão Cortes também será homenageado, e os Cavaleiros da Paz vão fazer uma homenagem que, se a gente conseguir a liberação... Que já estiveram no mundo inteiro, viajaram para... Todo mundo é pequeno para eles. China, para o mundo pra inteiro. Austrália, para o Canadá. E nós pretendemos que os Cavaleiros da Paz homenageiem o Nico Fagundes, porque ele era dos Cavaleiros da Paz. Sim. E nesse meio tempo, conforme vai se apresentando, nós vamos chamar os maiores nomes da música do Rio Grande do Sul, como os Bertucci, e assim vai, todos os outros grupos que até hoje não mereceram uma homenagem como a que nós pretendemos fazer. E cada um vai interpretar. Bom, o Conjunto Farroupilha foi o pioneiro que levou música do Rio Grande do Sul para São Paulo. É. O Tássio Bangel, inclusive, me contou, e o Tássio Bangel, que é um querido amigo, uma boa noite aqui para o maestro Tássio Bangel. Nosso ídolo maior. Nosso ídolo maior, que recentemente gravou um DVD. Maravilhoso. Aí no Teatro São Pedro, maravilhoso. E ele me disse que trabalhou durante 15 anos dentro da Secretaria da Cultura de São Paulo, levando música gaúcha para lá. Ou seja, um dos pioneiros. Levando para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, né? É. E que eu ia te falar, tudo isso para te dizer porque o nome, o Grande Encontro. Porque os nordestinos fizeram um grande encontro para invadir o Brasil, porque eles também não eram reconhecidos. Aí então se passou 40 e poucos anos, eu digo assim, ó, tá na hora de eu fazer um grande encontro com os nossos. Em que mês vai ser o grande encontro esse ano? Em novembro, na última semana, que é dia 22 de novembro. Tu, como é muito meu amigo e querido, me deu essa oportunidade em divulgar em primeira mão para todo o grande encontro. Vai ser dia 22 de novembro, no Auditório Araújo Viana, e vai ter todos esses grandes nomes, então as pessoas já podem começar a se preparar para esse grande encontro. Vai ter OSPA nesse grande encontro? Não, cada ano é uma diferença que eu faço na produção. Esse não vai ter a grande orquestra, vai ser uma banda base só, entendeu? Já teve orquestra, já teve outros tipos de banda, mas esse ano nós vamos fazer o que o povo gosta. Bom, mas o Patinete está com um pé que é um leque que ele quer ir para o aniversário do Antônio Villeroy. Antônio Villeroy, um abraço. Grande abraço para o Antônio Villeroy. Estamos chegando aí. Tudo bem. Muito bom, ali. Fantástico, Patinete. Muito obrigado. Muito obrigado, Patinete. Todos são convidados. Exemplo de sucesso, Patinete, né, que faz o grande encontro, mas não é o único exemplo de sucesso hoje aqui. E a gente sempre lembra que sucesso é ajudar os outros, é promover a sua comunidade, é promover a sua cidade. E eu estou com o fotógrafo Hernando Salles. Hernando Salles, boa noite, Hernando. Boa noite. Posso sentar aqui do teu lado um pouquinho? Por favor. Fantástico. Tu estavas me contando sobre a Patagônia, Hernando. Tu fotografas na Patagônia. Isto. 4 anos atrás, eu sou farmacêutico por formação, mas 4 anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer a Patagônia. Sim. Bem assim, ao acaso, e foi uma região que me apaixonou de uma maneira que me faltam palavras, eu não tenho como descrever. E na época eu estava começando a brincar, a explorar a questão da fotografia, e eu comecei
a tentar trazer uma visão talvez um pouco diferente. É uma região turística, fotografada pela beleza incomensurável dela, mas eu tentei colocar a minha visão um pouco assim em cima dela. E disso surgiu um trabalho, surgiu uma primeira série que participou do Paraty em Foco do ano passado, de 2015. Sim. E agora surgiu a oportunidade, através de algumas parcerias, aí, de se fazer uma exposição desse trabalho. Certo. Aqui em Porto Alegre. Expandido. Sim, Você aqui já em Porto tem, Alegre. você já vai ser fotografia expandida? Como é que é isso? Não, seria expandido no sentido que esse trabalho que foi apresentado para ti, mais alguns materiais novos. Ah, certo. Uma nova exposição, diferente dessa que foi feita em Paraty. E tu fotografas com película, é isso, Fernando? Isso. Não é com uma câmerazinha digital, é isso? Não, eu não diria câmerazinha digital, né? Mas sim, eu fotografo com filme. Sim. No geral, eu fotografo com filme preto e branco, que eu mesmo revelo. Sim. Tu tens um laboratório. Um banheiro. Um banheiro. Pois é. Mas laboratório, sim. Claro. E eu fotografo com filme preto e branco porque ele dá uma estética muito particular e tem um lado muito mágico dele, o lado analógico, de quando tu revela um filme, tu pega, tu tira ele, tu coloca ele contra a luz e tu vê as imagens pela primeira vez. Isso é uma coisa assim que a gente perdeu um pouco só com os meios completamente digitais e que pra mim tem uma mágica, tem um tchan, tem Fernando, tem uma estética. eu entrevistei o Sebastião Salgado quando ele esteve em Porto Alegre, né? E a primeira pergunta que vários fotógrafos tinham pro Sebastião Salgado é: tu ainda fotografas com filme? E ele nos disse: olha, eu há alguns anos migrei para câmera digital, mas eu transformo os meus fotogramas digitais em filme. Por quê? E aí ele deu uma justificativa dizendo que o filme, o HD não dura. Um HD dura 5 anos, um CD dura 10 anos, os filmes não têm durabilidade, mas a sensação da exposição dele é a sensação de quem fotografou com filme. Ele foi uma pessoa que a vida inteira fotografou com película, toda a exposição é em preto e branco, né? E também trazendo temas da natureza, mostrando lugares. A última exposição que veio, a Gênesis, mostrava lugares que não são tocados pelas pessoas, né? Lugares que têm muito pouca presença humana. E a tua exposição, qual é a característica dela? Apesar de se comparar com o Sebastião Salgado é muito arriscado, né? Mas assim, uma característica que eu compararia são lugares pouco tocados pelo ser humano, no geral. Mas eu sempre busquei exatamente o pouco buscado aonde ele estava. Esse toque humano nas paisagens. O Jonathan Meades, que é um escritor, um autor, um fotógrafo e tal genial, ele falava sobre as paisagens humanas, o impacto que o ser humano traz às diferentes paisagens. Então, assim, apesar de ser paisagens que fogem à nossa capacidade, ao menos a minha capacidade de compreensão, de senso comum pela sua vastidão, a gente encontra os elementos humanos nelas. Seja num pequeno barco, seja numa construção abandonada. E o meu trabalho foi de buscar isso, de buscar esses ambientes fantásticos, desolados, mas ao mesmo tempo a relação humana com eles. E como é ir até a Patagônia? Como é que você se desloca até lá? É de barco, vai de carro, cruza a Argentina, como é que faz? Eu já fui de tudo que era jeito. Quantas vezes já foram até a Patagônia? Eu já fui 4 vezes. 4 vezes. Eu já fui de avião, eu já fui de ônibus, de Porto Alegre ao Ushuaia de ônibus, o que dá quase 3 dias de ônibus. Nessa minha última oportunidade eu consegui chegar à Isla Navarino, que é uma ilha ao sul do Ushuaia. O Ushuaia é considerado, no geral, a última cidade do mundo. Mas ainda existe uma pequena comunidade no Chile, uma comunidade de 1.500 habitantes. Na Terra do Fogo, isso? Isso, ao sul da dita Terra do Fogo. Ao sul da Terra do Fogo, então? Então, eu fui até o Ushuaia e depois passei 6 horas no veleiro. Exatamente o fim do mundo. Para chegar nessa pequena comunidade que tem algumas trilhas que vão mais ao sul ainda. E digamos, essa ilha, inclusive, é a porta de entrada para as pessoas que vão visitar a Antártida, velejando. Sim. Mas, enfim, o meio de transporte que aparece é um lugar isolado, é um lugar que é difícil o deslocamento, porque as distâncias são grandes, as populações são pequenas, então a gente vai indo conforme vai dando. O pessoal diz que... E quanto tempo dura uma viagem dessas? Depende da chance. Depende das chances. Meses, semanas? Meses. A mais curta que eu fiz foram 3 semanas. Eu cheguei a passar aproximadamente 2 meses na mais longa. Sim. Vai dependendo do que o trabalho permite. E qual é o tamanho atualmente do teu acervo de fotos?
Ou eu não tenho ideia, sinceramente. Mais de 10 mil fotos? Não, com certeza não. Eu diria que é que assim, é complicado porque quantas fotos eu fiz e quantas fotos eu considero boas para colocar no acervo seriam quando eu fotografo, seria 1% do que eu fotografo vale alguma coisa. O filme tem essa característica diferente, né? Como ele é contado, como ele é mais restrito, tu acaba não metralhando tanto quanto faria com o digital, né? Porque tu tá contando, sai caro, tem todo um lado. É um rolinho, é limitado, são 36, 24 poses. Muitas dessas viagens eu fiz caminhadas muito longas, então tu acaba carregando tudo, então tu conta inclusive a quantidade de filmes que tu está levando, então tu pensa na imagem. Pra não ficar muito pesado. Mas assim, da Patagônia eu acredito que eu tenho atualmente na casa de umas 1000 imagens. Sim. Que são esse projeto aí dos Horizontes Expandidos que tá... Horizontes Expandidos é o nome da exposição. Exatamente. E ela vai estar no Hotel City. Isso, e no você City Hotel. Você já tem no City Hotel uma data? Dia 9 de agosto. 9 de agosto. Isso, eu já posso conferir Hernando Salles no City Hotel, que é ali no centro de Porto Alegre, no centro histórico. Exatamente. É também um prédio histórico da cidade. Sim. Vai ser alguma coisa muito especial, bacana. É um hotel fantástico ali da década de 50. Da década de 50, um espaço interessantíssimo. Fantástico. Horizontes Expandidos, Hernando Salles vai estar lá no City Hotel a partir de 5 de agosto. Bom, e agora nós vamos conversar um pouquinho também com os nossos inigualáveis, inabaláveis patrocinadores. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe? Voltamos sempre com o apoio de Zafari, economizar é comprar bem, Colchões Vivar, Sleep Center e GBUX. E temos agora aqui com a gente o nosso velejador e especialista em recursos humanos, André Strappel, que vai daqui um pouquinho conversar com a gente sobre a relação de esporte e de empreendedorismo, que é uma relação muito interessante. Ele é um dos velejadores muito importantes aqui da cidade de Porto Alegre. E vamos conversar com Ana Beise, da Rádio Putz Grila. Boa noite, Ana. Boa noite, querido. Tudo bom? A Rádio Putz Grila é a rádio web mais ouvida do sul do Brasil, é isso, Ana? Então, no segmento rock and roll, a Rádio Putz Grila ela existe há 10 anos, sim. Ela é altamente segmentada e a gente toca só rock and roll, desde o clássico ao independente, ao que está surgindo atualmente. E acho que sim, acho que é a rádio web de rock and roll mais ouvida do sul do país. É mesmo, é? Pois então, hoje, e o teu programa é o programa que está das 10 a 1, é isso? Então, eu apresento diariamente o Acorde, que é um programa que vai das 10 da manhã até 1h da tarde, ele abre a programação ao vivo da rádio, e eu também apresento nas terças-feiras o Alcova, que é o Alcova Sex and Roll, sexo e rock and roll, aquela coisinha. And rock and roll. O Alcova é muito... Eu já vi muita gente curtindo essa história da Alcova, é uma relação muito antiga essa do sexo e do rock and roll.
sexo e rock and roll, né, enfim, tá aí. E a gente, querendo ou não, a galera gosta daquele assunto mais apimentado, aquela coisa diferente. E a gente vai lá bater um papo sobre as coisas cotidianas da Então eu nossa estou entrevistando uma entrevistadora. também. Ah, que legal, que legal. E me diz, o que é mais interessante de fazer rádio na web, na tua opinião? Eu acho que o bacana da web é que as pessoas que vão ouvir a gente, as pessoas que estão ali, elas estão atrás de um conteúdo diferenciado. Elas estão a fim de ouvir só o que elas gostam. Ou seja, o ouvinte, quando ele chega até a gente, ele não chega porque, eu vou ligar o som só para deixar uma música rolando. Ele está ali para ouvir o rock and roll, para conhecer bandas novas e adquirir uma informação. Ou seja, é que não é aquela coisa, tu vai num site qualquer, tu não vai atrás de um monte de besteira, tu quer saber o que está acontecendo, tu vai atrás de algo específico. Mas é jornalismo local, né? Não necessariamente, porque como a web, a rádio ela pode ser ouvida no mundo todo, né? Ela está só no web, radioputzgrila.com.br. A gente tem ouvinte nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália. Ou seja, um onde sucesso tu tiver. Internacional. Mais ou menos. Aonde tu tiver, tu pode ouvir ela. E a hora que tu quiser também, né? A gente também tem alguns programas gravados, tem streaming, então o cara tá afim de ouvir rock and roll, tá afim de conhecer banda nova, tanto aqui de Porto Alegre, como do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Belo Horizonte, sei lá, da onde tu quiser ouvir banda nova, a gente tá ali para mandar. E vocês têm eventos também? Juntam a galera para escutar rock and roll ao vivo? Juntamos a galera para escutar rock and roll ao vivo. A rádio, atualmente, ela fica na José do Patrocínio, número 968, ao lado do London Pub, que é uma casa clássica aqui de Porto Alegre. E uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, a gente faz uma funçãozinha ali. Agora, no London Pub, a gente usa o espaço ali. No dia 10 de agosto, agora 10 de agosto, 10 de no London agosto, Pub. no London Pub vai ter o Boteco Putzgrila. O Boteco Putzgrila no London Pub, No London dia Pub. 10 de agosto, Boteco Putzgrila no London Pub, Cidade Baixa. Cidade Baixa. Bacana, muito legal. Aí vai ser o Boteco, ele é um programa ao vivo, a gente fica ali debatendo, vamos levar uns músicos para entrevistar. E fora isso, quem quiser também, no dia 12, sexta-feira, vai rolar a Invasão Putzgrila, que apresenta Rolling Stones. A gente Invasão Putzgrila. Invasão Putzgrila, O que lembrando que é a uma invasão invasão... Putzgrila? Tá, então lembra a invasão britânica que aconteceu nos Estados Claro. Unidos em The British 1964? Invasion. Exatamente, quando bandas tipo Stones, The Who, Beatles tomaram os topos das paradas musicais nos Estados Unidos. A gente chama de invasão britânica, como a gente meio que dominou alguns dias do London Pub, a gente chama de invasão putzgrílica, que a gente está ali para levar muito rock and roll para a galera. Então esse o primeiro vai ser Rolling Stones, a Putzgrila apresenta o eu Rolling posso escutar, eu posso escutar no meu smartphone, eu posso escutar no meu PC. Pode escutar Quais são as formas que as pessoas mais escutam uma rádio web? A tua rádio web, por exemplo. Então, hoje ainda, acho que a maior parte dos nossos ouvintes, eles escutam a rádio enquanto eles estão trabalhando. Ou seja, está ali com um fonezinho de ouvido na frente do computador, vai lá no www.radioputzgrila.com.br. Fora isso, quer ouvir na rua, quer ouvir no celular ou não curte ficar no computador, tem tanto para Android quanto para iOS, vai lá ou no Google Play ou na Apple Store, procura a Rádio Putzgrila, tá, o nosso aplicativo, só baixar, dá play, sai ouvindo e seja feliz. Bacana. Eu escuto muita rádio web, sabe, Ana? Como eu gosto de vários tipos de música, eu escuto rádios americanas, eu escuto a WBGO, que é uma rádio lá de New Jersey, né, que na verdade fica na frente do Central Park. É muito legal porque o cara fica dando dicas de como está o clima lá, e recebe pessoas e tal, e ele faz uma campanha de doações. Como é que uma rádio consegue se sustentar? É por patrocínio? Então, acho que a maior No parte... WBGO ele pede no ar patrocínio para as pessoas. Doações, obrigado, seu João, que me deu R$5, obrigado, dona Maria, que me deu R$2. E vocês, como é que fazem para viver? Então, a Putz, ela é uma rádio completamente independente, assim como bandas independentes. Assim como esse programa também. Assim como esse programa também. Aí, patrocinadores físicos, tipo empresas, assim, atualmente a gente não tem. Como eu estava falando antes, a rádio ela é altamente segmentada, é rock and roll, e os nossos ouvintes, eles são, de certa forma, exigentes. Então, eu não vou colocar qualquer patrocínio, digamos assim, não vou, sei lá, gráfica, não sei o quê, para não estar tocando um monte de música. Você seleciona o patrocínio? A gente seleciona o patrocínio porque a gente faz tudo com muito amor, assim, a gente acha que a gente quer levar os nossos ouvintes só aquilo que tem a ver com a gente, só o que tem a ver com eles também. Então, agora a gente tá com uma vaquinha, porque a gente se mudou faz pouco tempo. A gente também está pedindo ajuda. Uma vaquinha online. Quem quiser vai lá no facebook.com/Rádio Putzgrila.
O primeiro post fixado na nossa fanpage leva direto ao link da vaquinha, onde a gente está pedindo uma grana que é para reformar a nossa sede. A gente está com vazamento no telhado, nosso equipamento tem mais de 10 anos. Mantenha a Rádio Putz Grila no ar. Exatamente, ajudem a manter a Rádio Putz Grila no ar. A gente faz tudo com muito amor. A gente seleciona os sons que a gente vai tocar pensando no que a galera está afim de ouvir. A gente também divulga trabalhos. O próprio Hernando vai lá na rádio. Bacana, o Hernando é um frequentador da Rádio Putz Grila. Vai ser a partir daqui, a gente Fantástico. conheceu... E essa rádio que eu escuto, sabe, Ana, também é assim, ele pede doações no ar e as pessoas, como é altamente segmentado, uma rádio de jazz, né, eles pedem doações no ar. Acho isso fantástico, acho que isso aí é sucesso, isso é muito legal. Massa. Bacana, bacana. Ana Base, da Rádio Putz Grila, qual é o dia da invasão? A invasão vai ser no dia 12 de agosto, a partir das 8 horas da noite, lá na José do Patrocínio, número 968, na sede da Rádio Putz Grila, ao lado do London Pub. Ao lado do London Pub, na Cidade Baixa. Bacana, bacana. Que satisfação. Mas, bom, não é só de rádio web que nós vivemos, né? Temos também situações como o desemprego no Brasil. E, bom, aqui a gente tem um exemplo muito interessante, em professor Felipe Daiello, que é colunista e escritor, e está aqui com seus livros, que são sucesso, né? Hoje vai nos conversar um pouquinho, vai falar um pouquinho com a gente sobre essa situação. Afinal, existe desemprego ou não existe geração de valor? O que está acontecendo? Veja bem, qual é o flagelo atual no Brasil? Desemprego. Com a nossa recessão, após 14 anos de uma má gestão de governo, o brasileiro está numa situação complicada, perdendo emprego. E mais ainda, ele precisa gerar renda. Por isso que, apesar de termos, digamos, quase 3 milhões de pessoas que perderam emprego, hoje se estima que são 13 milhões de brasileiros procurando algum lugar, renda. 13 milhões de brasileiros estão procurando uma atividade para gerar renda para sua família. Exatamente, porque nós estamos bem mais pobres. Então, pessoas que não estavam trabalhando, estudantes, precisam agora trazer renda para a sua casa. Sim. Ou seja, há necessidade de termos emprego. E, em primeiro lugar, não existe emprego se nós não tivermos empresas. E as empresas estão fechando. 300 mil empresas fecharam o ano passado no Brasil. No meu setor, que estou ligado à literatura, foram mais de 1.000 livrarias. Que fecharam. Fecharam. O que você mais vê no Brasil é placa, aluga-se, passa-se o Porto ponto. Alegre realmente está passando por essa situação. Eu vejo isso nas ruas, eu ando bastante na rua e vejo muitas placas de aluga-se. E qual é a solução? Para uma pessoa que está querendo entrar no mercado e não tem posto de trabalho, uma possibilidade, ele tentar criar o seu próprio trabalho. Possibilidades existem. Existe trabalho no Brasil para as pessoas que tenham capacidade. Sim. Mas há um problema muito sério. Não existe apoio. O pequeno empresário, ou aquele que já tem uma empresa hoje, não recebe nenhum apoio de ninguém. Muito antes, pelo contrário, ele é sabotado. Eu até estava discutindo com um especialista também no assunto. Já vamos conversar com o Strappel? Que Porto Alegre, lamentavelmente, é o pior lugar do Brasil para alguém tentar iniciar alguma coisa. Parece mentira, mas vamos chegar lá. Muito bem. Mas por que Porto Alegre seria um lugar tão difícil? Veja um detalhe. Tá? O que o brasileiro, os nossos políticos estão preocupados? Eles não estão preocupados em colocar pão na mesa do brasileiro através do trabalho, mas sim através de auxílios e de penduricalhos. É um desatino isto, porque nós não temos recursos. Esse ano o Brasil vai ter um déficit de quase 700 bilhões. Não 170 ou 190, porque ninguém acrescenta isto no cálculo dos juros que teríamos que pagar. Ou seja, o nosso buraco é 700 bilhões de reais esse ano. Não vamos pagar juros e os políticos já sabem disso. Eles, inclusive, criaram uma nova contabilidade. Prejuízo contábil. Já é definido, 190, 200. Muito bem. Dentro da situação, o que o brasileiro tem que fazer? Ele está tentando criar uma pequena empresa, tentando abrir um determinado nicho. E muitas vezes uma união familiar. E aí o que acontece? Primeira coisa, digamos que o pai quer ajudar um filho que quer abrir uma oficina. Oficina mecânica? Sim, há possibilidade, porque precisamos de mecânicos. Temos carros que estão sendo utilizados cada vez mais,
os seminovos estão em alta. Sim. Muito bem. O que acontece? A primeira coisa, além de conseguir um alvará que não é fácil, ele vai ter um aumento do imposto. O imposto que era residencial passa a ser comercial. Ninguém pensa nisso. Eu, inclusive, disse uma vez para um amigo, olha, se a lei é esta, você vai pagar apenas pela área ocupada, não por tudo. Por que os vereadores, isso é um problema mais de município, em vez de se preocuparem em colocar nomes de ruas, placas em praças, homenagens, não se preocupem em melhorar a legislação de forma que essa pessoa que está começando tenha chance de ter sucesso. O brasileiro tem uma capacidade de empreendimento muito grande. É fantástico o que eu tenho visto. Eu tive uma empresa, cheguei a ter 400 empresários, funcionários. Bom, você trabalhou também no BRDE, né? Sim, no Banco Regional de Desenvolvimento. Tive né? 2 anos como analista financeiro, o que me deu, digamos assim, uma capacidade de analisar como ter sucesso no empreendimento. Porque, lamentavelmente, as nossas universidades, as nossas escolas, não nos ensinam a defender do que chamo os tubarões. Está aqui. Exatamente. Enfrentando os tubarões, do escritor e colunista Felipe Daiello, O Segredo do Sucesso. Que é ficar vivo, primeira coisa. Tá? É saber como enfrentar. Então, realmente, se você quiser ter sucesso, você tem que saber como enfrentar legislação, tributos, a parte de burocracia e a má vontade dos políticos. E mais ainda, dos ideólogos de esquerda, tá? Que veem o Brasil de uma maneira completamente fora da realidade. Ou seja, nós não podemos usar como referência uma Venezuela. Vamos olhar para uma Coreia, para um Hong Kong, para uma Singapura e a própria China. A Índia poderia ser lembrada se eu estivesse falando de TI, mas a Índia tem outros problemas bem mais sérios, certo? Então, a pergunta é, o que fazer numa situação tão complicada? E Porto Alegre é a pior capital para trabalhar em função de uma burocracia terrível. Você, para coabrir um negócio, é impossível. O chamado laudo de bombeiros é um caos. E muitas vezes eu precisaria de gastar uma fortuna para ter permissão de colocar na minha casa uma pequena área para fazer um pequeno negócio. Para receber pessoas. É terrível. Isso teria que ser ajustado. E, lamentavelmente, os nossos vereadores estão preocupados muito mais em próximas eleições, certo? Em aparecer em mídia, certo? Em vez de resolver o problema que é vital. Nós temos que facilitar que o brasileiro tenha a capacidade de criar o seu próprio negócio. Muito bom recado de Felipe Daiello, facilitar a que o porto-alegrense possa ter o seu próprio negócio. Para que tenha sucesso. Para que tenha sucesso, é incrível. Enfrentando os Tubarões de Felipe Daiello, pela editora AGE. Fantástico, muito obrigado, Felipe. E temos aqui As Rodas da Fortuna, Espiral da Eternidade, de Felipe Daiello. E aquele outro livro é o mesmo livro? Não. Não, isso constitui a minha chamada trilogia. É a trilogia. Né? As Rodas da Fortuna, parte 1, parte 2, e Enfrentando os Tubarões, de Felipe Daiello, pela editora AGE. Fantástico. Facilitar a que as pessoas possam empreender. Criatividade é sempre muito importante. Nós temos aqui exemplos de como o sucesso está ligado à criatividade. Ana Beise, uma web radialista, né? O Hernando Salles, um fotógrafo que vai até a Patagônia para buscar aquelas imagens que ele acredita emocionam as pessoas. E nós vamos conversar agora com um especialista que tem uma empresa nisso, André Streppel, consultor de recursos humanos. André, aqui no nosso programa hoje, nós vimos vários exemplos de criatividade ligada a negócios. Conteúdo criativo numa rádio, conteúdo criativo de imagens, o próprio colunista Felipe Daiello é uma pessoa que produz conteúdo criativo. O que você acha dessa relação de criatividade e empreendedorismo? Existe realmente isso? Existe com certeza a questão do empreendedorismo, além dela ser uma questão extremamente burocrática e delicada e difícil também, está muito vinculada à questão da criatividade. E não só o empreendedorismo no sentido de abrir uma empresa ou montar o próprio negócio. Sim. A pessoa também é empreendedora no momento em que ela tem uma carreira, uma profissão. A pessoa não precisa necessariamente estar acomodada ou presa àquela profissão que ela tem. Eu sou ex-velejador e você continua velejando? Continuo velejando e sabe muito bem que, enfim, durante uma regata o vento muda.
E conforme o vento muda, a situação muda também. E assim como o vento, o mercado também muda. Então é importante a pessoa estar constantemente atualizada e muito bem informada sobre o mercado, porque talvez a atividade que tu faça na tua empresa ou que tu tenha feito na tua empresa até hoje, talvez a partir de amanhã ela não seja tão útil para essa empresa, talvez não seja útil para mais nenhuma empresa. Então tem sim essa necessidade do empreendedorismo mesmo estando empregado. E como essa relação... Bom, você é um velejador, você visitou dezenas de países. Quantos países você visitou, André, velejando? Mais de 30 aí ao longo de 15 anos. Mais de 30 países ao longo de 15 anos. Então viu muitos exemplos de diferentes economias, de diferentes situações. E você acha que hoje o mercado está favorável para o crescimento, para a implantação de empresas? O professor Felipe, aqui, o nosso querido colunista, acha que Porto Alegre é uma cidade muito difícil. É possível vencer essas dificuldades? Olha, como eu falei, o vento muda, o mercado também muda. Então, assim, a questão de vencer as dificuldades é uma obrigação, é uma necessidade, uma questão de sobrevivência. Então, cada vez mais o profissional precisa estar alinhado com o mercado, o que o mercado precisa e o que eu tenho a oferecer para o mercado. Assim como as pessoas do meu relacionamento, elas sabem o que eu faço, elas sabem o que eu entrego, o serviço que eu presto. Elas precisam saber para no momento em que eu estiver desempregado, ou até mesmo estando empregado, surgirem novas oportunidades. Entendi. Hoje mesmo eu conversei com um profissional com um salário altíssimo, ele estava há 15 anos na mesma empresa. No momento em que ele foi desligado da sua empresa atual, antes mesmo dele formatar o currículo dele para encaminhar para outras empresas, ele já recebeu ofertas de trabalho. Ou seja, é um profissional que mesmo estando há muito tempo na mesma empresa, enfim, o mercado conhecia o trabalho dele, conhece os resultados que ele já propiciou, então por isso naturalmente surgem oportunidades para ele. Fazer o que você faz bem feito é uma das fórmulas de estar permanentemente no mercado? Fazer bem feito e mostrar que faz bem feito. Né? Não adianta tu fazer bem feito e só tu saber que faz bem feito. É importante que as pessoas do mercado e do teu relacionamento conheçam também os resultados do teu trabalho. Bom, mas tu trabalhas bastante no segmento de tecnologia da informação. E a tecnologia de informação? Nós já recebemos aqui o presidente da Associação dos Empreendedores na área de TI, que nos disse que a TI está expandindo, que não é um segmento que está muito atingido pela crise. Isso é realmente o fato? Sim, na verdade, com certeza sofre algum efeito da crise. Apesar disso, a área de tecnologia é uma área que ainda cresce. Né? Ano passado a área teve um crescimento aí de mais ou menos 5% a 6%. Uma economia que cresceu 1%? Exatamente. Bom. Esse ano a perspectiva é de ter um crescimento ainda de 3%, ou seja, segue crescendo, muito menos do que em anos anteriores. Lembrando que o Brasil cresceu 0% este ano. 0% e o segmento de TI vai crescer 3%, ou seja, um sucesso. Vem crescendo. Inclusive, na semana passada, teve aqui em Porto Alegre o ministro do Trabalho, onde ele trouxe um dado, enfim, fundamental para nós, que é um déficit de 100 mil profissionais na área de tecnologia atualmente. A perspectiva para 2020 é que se tem um déficit de 400 mil profissionais na área de tecnologia. Ou seja, quem começar hoje a estudar e se dedicar à área de tecnologia da informação tem espaço para atuar. Com certeza tem espaço para atuar e fundamental é não se ater exclusivamente à formação de uma universidade. A questão técnica é muito importante, a questão comportamental cada vez mais, porque as empresas estão investindo na parte de formação tecnológica, né? Enfim, o dia a dia o profissional acaba aprendendo na empresa, mas a questão comportamental, os profissionais, as empresas cada vez mais estão buscando isso. Para realmente, porque enfim, Esclarece para o nosso telespectador o que significa condição comportamental. Quer dizer, quem se comporta bem, quem não se comporta bem, como é que é isso? Enfim, o que as empresas estão buscando hoje, né? A questão muito forte, a questão de engajamento, comunicação, porque hoje o profissional de tecnologia ele não tem uma função exclusivamente técnica, ele se comunica internamente na empresa. No computador, aquele nerd que fica isolado, não é mais isso. Exatamente, não é mais isso. Ele se comunica internamente na empresa, ele se comunica com clientes, com fornecedores e, enfim, toda a comunicação daquele profissional com o mercado é também a comunicação da empresa. Então, cada vez mais a empresa busca profissionais com essa competência. A questão de resiliência, né? Que, enfim, resiliência! Fundamental. André, essas palavras você tem que explicar para a gente o que é resiliência. Resiliência é a capacidade de tu aprender com algum erro ou com alguma adversidade que tenha surgido no meio do caminho. A questão de superar e no futuro, enfim, conseguir passar pela mesma situação de uma forma talvez mais tranquila ou ao menos com muito mais informações e mais experiência. E qual é a característica mais desejada hoje em um profissional que quer ingressar no mercado de tecnologia da informação?
Parte de comunicação e atendimento ao cliente. Eu acho que para entrar no mercado, esse é o primeiro ponto fundamental que as empresas estão cobrando. Saber se comunicar e atender bem as pessoas, ser bacana com as pessoas, ser educado com as pessoas, é isso? Exatamente, porque o que acontece? A área de entrada, a porta de entrada no mercado de tecnologia, em geral, é a área de suporte. E a área de suporte é aquela área que atende os funcionários, atende as empresas, atende os clientes. Então, a pessoa que se destaca já está um passo à frente das outras. E a questão da idade hoje é levada em consideração? Eu sou da época em que as pessoas tinham medo de ter mais de 30. Isso está superado ou não? Não está superado ainda. Com certeza a questão da idade ainda é um tabu que existe. Né? Hoje, enfim, lá na minha consultoria, por exemplo, a gente recebe profissionais na faixa de 55 anos, alguns de 60 anos, e a gente sabe que muitas empresas, muitos clientes, eles vão ter alguma restrição com esse profissional. Né? Então, realmente, as empresas hoje buscam profissionais mais jovens, cada vez mais jovens, e, fundamentalmente, profissionais engajados com a empresa. Interessante. Sabe que onde eu trabalho, eu tenho experiência, interajo com pessoas de diversas idades, assim, desde o segmento mais jovem, do tipo, por exemplo, do público da Ana Base, né, o pessoal de rock and roll, que é muito jovem, até o pessoal bem mais velho, assim, que realmente vai lá no concerto de música clássica, que gosta de alguma coisa né, mais ligada à cultura tradicional, né? E o que eu percebo é que todos eles têm dificuldades segmentadas, e eu particularmente acredito que um time que só tem gente muito nova é um time que tá com problemas. Ele não vai conseguir atingir uma faixa do mercado, certo? Até porque o Brasil não é um país tão jovem mais, né? Exatamente, mas tem uma questão também fundamental que as empresas cobram bastante, é que geralmente o pessoal de mais idade é o pessoal que está contratando. Pois. Mas o pessoal de mais idade que está em busca de uma oportunidade, esse é o pessoal que acaba sofrendo mais. Entendeu? É mesmo? E na tua empresa, como é que é? Na minha empresa, enfim, a gente tem uma faixa etária ali na faixa de 20 a 30 anos, então é um público também, em geral, jovem. Porém, alguns profissionais mais sêniores que a gente tem hoje como nosso funcionário são na faixa assim, de 35 a 40 anos. Eu te diria assim, mais de 40 anos hoje, na nossa empresa, a gente não tem, por uma questão dos clientes. Exatamente. Interessante. E a vela? O que tem? Você continua velejando? Está velejando bastante? Eu vi uma foto muito bacana tua velejando ali no Face. E aí, está velejando bastante ainda? Menos, né? Menos. Eu já velejei muito, velejei profissionalmente dos 9 aos 25 anos de idade. Sim. Tive alguns títulos aí a nível nacional, internacional, vice-campeão mundial. Vice-campeão mundial. Sim, já quebrei um tabu aí de 10 anos do nosso campeão olímpico, aí, o Robert Scheid, sem perder para nenhum brasileiro. E, enfim, isso aí realmente, essa questão do esporte na infância e na adolescência traz uma capacidade tanto de comunicação, como de resiliência, como de engajamento. Uma coisa que eu falo muito, que o esporte traz é a questão realmente da dedicação, da disciplina e do poder de tomada de decisão. Que, enfim, hoje aí quando a gente fala de empreendedorismo, a questão da tomada de decisão é fundamental. Bacana, ou seja, um campeão, um exemplo de sucesso, uma pessoa que... E quem quiser visitar a tua empresa, contratar teu serviço, falar contigo sobre outsourcing, recursos humanos, como é que faz? Com certeza, é só entrar aí no nosso site, que é wkrh.com.br. wkrh.com.br. E você vai poder conversar com o André Strappel. Com certeza, faz contato lá que a gente dá um retorno aí realmente bem rápido. Bacana. Eu não sei como é que esse programa começa. Eu não sei como é que esse programa termina. Conversei aqui com um dos campeões mundiais de vela, né? André Strappel, que é um exemplo de sucesso fantástico, falando da relação do sucesso com o esporte, falando da relação do sucesso com estar preparado no mercado. Conversei com Hernando Salles, que viaja até a Patagônia. São quantos mil quilômetros até a Patagônia, Hernando? Na casa de 3.000 quilômetros. Viaja 3.000 quilômetros para obter as imagens que ele vai mostrar lá no City Hotel a partir de agosto, dia 5 de agosto. Conversei com Ana Base. A rádio Putz Grila é a rádio mais ouvida no segmento de rock and roll aqui no sul do Brasil, e é uma rádio que funciona numa sala
né? Ali na Cidade Baixa, uma rádio web. Conversei com Felipe Daiello, que nos falou um pouquinho sobre o trabalho dele, de como enfrentar tubarões, né? Ou seja, nós temos que superar dificuldades. Portanto, o sucesso está sempre ligado a todas essas coisas. A criatividade, a tomada de decisões, a estar preparado, a pensar como um campeão, a ser crítico, a ter fundamentação naquilo que você fala. E é por isso que eu digo, sucesso. Sucesso é fazer bem. Sucesso é fazer o bem. E essa pessoa que está sentada aí do teu lado, assistindo o programa Sucesso, dá um abraço nessa pessoa, dá um beijo nessa pessoa e eu, lamentavelmente, vou terminar o programa de hoje dizendo para vocês, beijo, tchau, tchau. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cuti, cuti, bilu, bilu, zoinho, coisinha linda. Elogios, por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? Esse eu repeti de propósito. Olá, meu nome é Bruno Dias, sou gestor da Vivar e estou aqui hoje para alertá-lo que a doçura do preço inferior não compensa a amargura da baixa qualidade, enfatizando que caro é o que não tem valor. Conheço pessoas que chegam a pagar até R$8.000 para voar de primeira classe. Tudo isso para ter uma única noite de sono tranquilo. Não valerá a pena então você pagar 1/3 deste valor para ter em sua casa 4.000 noites de primeira classe?